durante muito tempo, o visagismo ficou sobrevoando o mercado de beleza como uma opinião do profissional, onde eu tenho que escolher uma imagem que combine com você. Isso não é visagismo. É, na verdade, um empoderamento para nós profissionais de beleza. Vai mudar a nossa vida de maneira muito significativa, porque nos dá a condição de avançar além do lugar que a gente estava anteriormente. O que é visagismo, né? Qual o significado da palavra visagismo? Visagismo vem de visage, em francês. A tradução de visage, em português, significa face, rosto. Ou seja, nós usamos muito mais rosto. E ismo significa ciência. Então, visagismo, a ciência que estuda o rosto. Uma coisa que é muito comum as pessoas se confundirem quando se fala de visagismo é que, de um modo geral, as pessoas acreditam que visagismo está relacionado muito ao cabelo. Né? Visagismo é cortar o cabelo. Isso é uma confusão muito comum. A grande verdade é que visagismo trabalha com a imagem da pessoa. Então, se visagismo é o estudo do rosto, o cabelo está em volta do rosto. Então, o cabelo é a moldura do rosto. E existe aí a maquiagem, o design de sobrancelha, existe aí os acessórios, as roupas, existe uma série de fatores que contempla a imagem de um cliente. Então, o visagismo nada mais é do que o empoderamento da nossa atividade profissional, aquilo que a gente busca como evolução daquilo que a gente vem fazendo há muitos anos. Então, o que é o visagismo, né? O visagismo é uma ferramenta de leitura da sua cliente. São técnicas que ajudam você a perceber melhor a cliente, entender quais suas necessidades, entender que tipo de imagem ela comunica e, principalmente, escutar os desejos e anseios dessa cliente e poder traduzir tudo isso numa nova imagem. O visagismo dá uma ferramenta fantástica para os profissionais, mas, contudo e, sobretudo, une a cabeça e o corpo, porque nenhuma cabeça anda sozinha e nenhum corpo anda sem cabeça. Então, a verdade é, o visagismo trata do todo, mas, principalmente, ajuda você a entender como ela está neste momento e como você vai construir aquilo que ela está pedindo. Não se trata de uma leitura subjetiva, não se trata de uma axiologia. O visagismo tem objetividade, tem regras e te dá ferramentas extremamente importantes para o desenvolvimento de qualquer diagnóstico. Você entende quem é e aonde você pode levá-la através do desejo que ela tem. Te dá, a verdade, condições específicas e fundamentais para a execução daquilo que a sua cliente quer. Mas você precisa entender quem ela é e quais são os caminhos que ela pretende trilhar. E durante muito tempo, o visagismo ficou sobrevoando o mercado de beleza como uma opinião do profissional, onde eu tenho que escolher uma imagem que combine com você. Isso não é visagismo. O visagismo entende você e o seu desejo e ajuda a construir esse pedido que você fez. Então está baseado em ciência, mas principalmente no desejo da cliente e não tem nada, absolutamente nada de axiologia. São técnicas fundamentais e necessárias para a entrega de um resultado de excelência. O visagismo como ciência se fazia extremamente necessário, porque quando eu comecei a atuar com visagismo, que eu fiz os primeiros cursos de visagismo, eu me empolguei de maneira absurdamente fantástica. E eu tenho certeza que muitos profissionais também se empolgaram. Mas depois eles ficaram com tantas interrogações no caminho que eles foram fugindo por medo de seguir adiante. Porque você fala da sua opinião a respeito do visagismo de uma cliente. Ela fala, tá, mas quem foi que disse isso? Aonde está escrito isso? Mas por que as coisas são assim? E eu também não sabia responder. E isso me causava um pavor. Só que em vez de fugir, eu resolvi enfrentar o problema. E falei, não, se existe a técnica, se existe essa ferramenta, existe resposta. E eu precisei buscar essas respostas, ou seja, levar o visagismo para o mundo acadêmico, o mundo de pesquisa, o mundo de ciência, para que todas as perguntas que a cliente fazia para mim e que me causava medo e pavor, eu tive que aprender que elas tinham respostas e eu fui buscar essas respostas. Então hoje eu posso afirmar para você,
O visagismo é uma ciência e o visagismo traz recursos que a cliente jamais imaginou. E o profissional perde o medo, perde a insegurança, fica fortalecido e, acima de tudo, a cliente passa a ter um respeito pelo profissional, que é uma coisa que todo mundo deseja, ser respeitado por aquilo que faz, conhecer profundamente aquilo que executa. Isso é uma coisa imensurável. Mas eu lembro do medo, eu também sentia. Isso tudo passou depois que eu conheço e entendo um pouco mais sobre a ciência que o visagismo é. E é fantástico. É simples, basta entender. O visagismo surge na minha vida, na verdade, como uma ferramenta poderosa e, na verdade, reveladora. Eu trabalhava num espaço de beleza onde tinham muitos profissionais. Eram 26, comigo 27. E rodava uma vez, cada um atendia uma cliente nova. E eu ficava lá esperando, de braço cruzado, a minha vez. Quando chegasse a minha vez, se eu tivesse, por exemplo, ido no toalete, por exemplo, eu perdi a vez, tinha que esperar rodar tudo de novo. Eu comecei a olhar para isso e perceber, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui. Eu preciso me preparar melhor. Mas surge uma mulher procurando um profissional para fazer o cabelo dela para um casamento. Ela passou primeiro por um profissional que já conhecia ela. Ele não conseguiu fazer o cabelo dela. Não deu certo. Aí passou para a mão de outro profissional que já estava há muitos anos naquele espaço de beleza. Ele também não conseguiu fazer o cabelo dela. Passou para um outro cabeleireiro que tinha uma especialidade em penteados mais clássicos. Ele não conseguiu fazer o cabelo dela. E aí foi perguntado para mim se eu queria tentar. E eu, quando ela sentou na minha cadeira para eu tentar fazer o penteado dela, eu me lembrei que o visagismo poderia me dar algumas informações poderosas que eu já tinha observado como o visagismo atuava. Então eu tentei colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido do pouco visagismo que eu tinha aprendido naquela ocasião. E eu perguntei para ela, o que você gostaria? E ela começou a explicar o que ela gostaria. E eu fiquei olhando tão atentamente para ela, para o que ela falava, eu fui empilhando as informações do que ela falava, sem olhar para o cabelo dela, mas prestando atenção nela, no rosto dela, nos traços dela, na altura, no tamanho do ombro dela, como o pescoço dela era, porque era tudo aquilo que eu tinha mais ou menos de informação do visagismo. E eu falei para ela, mas o que você está pedindo precisa de mais cabelo. Ela falou, então coloca mais cabelo. E eu coloquei cabelo nela e depois, sem pôr a mão em penteado nenhum, eu disse para ela, tem mais cabelo agora, não tem? Ela falou, nossa, tá ótimo, tem o dobro do cabelo que eu tinha. Falei, então mostra mais ou menos como você queria o penteado. Ela mesma levou as mãos e mostrou como era o penteado. Eu só tive que colocar os grampos no lugar. Quando acabou, 5 minutos depois, ela disse assim, é exatamente isso que eu preciso. E eu pensei na minha cabeça, é exatamente isso que eu preciso. O visagismo ia empoderar a minha vida, ia fazer com que aqueles 26 que estavam na minha frente não fizesse a mínima importância, porque eu conhecendo o visagismo, eu colocaria todo mundo para trás. Como o visagismo vem impactar a minha vida, né? E como o visagismo pode impactar a vida dos profissionais, de cada um dos profissionais em todas as áreas de atuação. Quando você olha para a cliente, não olha para o cabelo. Quando você olha para ela, não para a sobrancelha dela. Quando você olha para o rosto dela, não pensando na maquiagem. Habitualmente, quando a cliente chegava, eu colocava ela na cadeira e ficava parado em pé atrás dela. E eu olhava para o espelho e conversava com ela. Ela olhava para o espelho e conversava comigo. Era muito impessoalidade. Não dava. Aquilo não era possível entender o que ela estava falando. Primeiro porque eu estava em pé de maneira desconfortável. Depois porque ela estava sentada, parecendo que tudo que eu falo em pé é como se eu estivesse mandando ela fazer aquilo que eu estava decidindo. E eu não tinha tantas ideias para fazer na minha cabeça para indicar todo mundo. As ideias deveriam vir da cliente. Isso que o visagismo pregava para mim. Você precisa escutar a cliente e depois desenvolver todo o seu conhecimento para atender o pedido. Era muito mais simples do que o que eu fazia. Porque a cliente falava, eu quero mudar, e eu tinha que pensar numa mudança. Quando, na verdade, a resposta da mudança está com a própria cliente. Então, o visagismo mostrou para mim assim, sai de trás dela, senta do lado dela, olho no olho com ela, escuta quais são as dores dela e ajuda a resolver o problema. E você vai se destacar e você vai se diferenciar.
Então as pessoas passavam a me procurar porque eu quero falar com uma pessoa que escuta a gente. E aí era necessário que eu saísse de trás da cadeira dela, que eu viesse para frente, sentar ao lado dela, olho no olho com ela, escutar os seus desejos, os seus anseios, as suas permissões, as suas exigências, mas acima de tudo, o limite do que ela estava pronta para viver, entender qual era a vida dela, onde ela estava inserida, escutar verdadeiramente o pedido dela. Qual é a mudança de chave na minha vida? Não foi anos de estudo, não foi uma busca incessante que demorou um tempo enorme. Não, foi um minuto. Quando eu percebi que se eu prestasse atenção nela e se eu usasse informações que eu já tinha do visagismo, poderia mudar completamente a minha vida profissional e a vida dela. E quando eu acabei de escutá-la, eu levantava para fazer um trabalho que ela havia pedido. Ela que tinha pedido. Ela que tinha dito, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Eu prefiro que fosse assim, eu prefiro que fosse assado. Eu gostaria que fosse prático de arrumar. Eu gostaria que não fosse muito escuro, que fosse fácil de retocar. Ela começa a dar as diretrizes que guia o meu trabalho. E como visagista, eu notei que a diferença de tudo que eu fazia com o que eu podia fazer agora era muito mais simples, era muito mais fácil, mas literalmente a cliente sai muito mais em paz com aquilo que ela pediu. Sabe quando alguém trazia uma foto assim para a gente fazer um cabelo? Hoje elas traziam antes uma foto na mão, hoje elas trazem uma foto no celular e falam assim, pode fazer meu cabelo igual essa foto aqui? Aí nós profissionais olhamos para a foto e falamos assim, ah, tá. Quando eu falo, ah, tá, eu não disse nem que sim nem que não, é porque eu mesmo não sei como fazer. Mas quando você escuta a cliente, aquilo tudo pode fazer muito mais sentido para você e encurtar o caminho para a entrega de excelência. E a cliente olha para você e fala assim, tá maravilhoso, tá do jeito que eu imaginava, você é incrível. E na verdade eu só escutei e usei todo o meu conhecimento de visagismo que virou a chave para que eu falasse assim. Então, desse jeito, é muito simples, eu só entregava. Hoje eu faço sugestões para ela. E ela me vê como um profissional que tem dela o reconhecimento. Ela pergunta, o que você acha que eu tenho que fazer isso ou aquilo? O que você acha que eu tenho que usar? O que você acha que eu tenho que comprar? Que produto eu uso? Como eu tenho que fazer para arrumar sozinha na minha casa? Então, em vez dela ficar o tempo todo no celular, ela conversa comigo porque ela sabe que ela pode obter muitas informações, porque eu sou um visagista. Uma coisa para dizer de maneira bastante clara, é interessante quando você se empodera com as ferramentas, com as técnicas, com esse conhecimento e você entrega para a cliente aquilo que ela pediu. E quando você vê ela feliz, ela incrivelmente se achando o máximo, o olho dela cheio de lágrimas e você olha e fala assim, fui eu que fiz isso. Mas a verdade, eu me utilizei do pedido dela, do desejo dela e de todo aquele conhecimento de técnicas que eu usei como ferramentas fundamentais para a execução. E é uma satisfação absurda. E a cliente fala para mim assim, nossa, eu estou me sentindo o máximo, eu estou meio metro fora do chão. E eu dou um sorriso para ela e penso comigo assim, eu estou voando, eu nunca pensei que eu pudesse sentir essa sensação. E ela fala que eu sou maravilhoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E a verdade, eu sei que a resposta estava com ela. Mas usar dessa inteligência, usar desse mecanismo, me deu ferramentas que eu jamais pude imaginar. Me deu experiências que eu jamais pensei que pudesse sentir atendendo uma pessoa e fazendo ela feliz. Normalmente, quando a cliente vem nos procurar, ela vem mais ou menos com uma ideia pré-estabelecida. Ela vem, eu queria fazer mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Normalmente ela vem sofrendo influência da programa de televisão, de algum filme que ela viu, de alguém que ela viu passando na rua no trabalho dela. Mas ela não é aquela pessoa. Ela é ela. Existe diferença entre pele quente e pele fria. Existem necessidades entre o tamanho da testa, o tamanho da parte emocional, a parte racional, os lados direito e esquerdo do rosto. Existem necessidades que, quando o profissional observa, ele entrega aquela linha de raciocínio, porque aquilo é uma referência. Não é para você copiar aquilo, é uma referência. Quando você tem a referência e consegue olhar para a cliente, o que você entrega fica melhor do que a foto que ela trouxe. Existem benefícios especiais para a cliente.
Porque a cliente mesmo, ela tem um desejo de construção de uma imagem, mas ela acaba não olhando o entorno. Então, às vezes, ela vai para um encontro pessoal, vai conhecer alguém, vai namorar com alguém, vai para uma festa, ela e o marido. Tem várias situações pessoais. Às vezes, ela vai se arrumar para uma ocasião meramente profissional, de trabalho. Ela vai palestrar, por exemplo. Ela vai para uma reunião de negócio, ela vai fechar um negócio. Outras vezes, ela vai para um momento social. Ela vai para uma festa na empresa do marido. O marido vai para uma festa na empresa dela. Existe uma relação de pessoal, profissional, social. Que época do ano? É primavera, verão, outono ou inverno? É de manhã, é de tarde ou à noite? A cliente não tem essa clareza. E para nós isso é tão simples e tão fácil separar que a cliente, quando recebe o resultado final, ela fala: esse profissional é maravilhoso. E alguém diz para ela assim: nossa, você está incrível. Não falou do cabelo, não falou de nada, diz que ela está incrível. Significa que o cabelo está tão bem para ela que não consegue se destacar dela, ele valoriza ela. Nossa, você está linda. É porque a maquiagem foi tão bem elaborada que está ali como um recurso de embelezamento, não como uma coisa que chamou muito mais atenção do que tudo. Então, um profissional que tem conhecimento profundo sobre o que significa ser um visagista, ele faz uma entrega, ele traz alegria, ele traz satisfação, e a cliente não entende como isso aconteceu. Um entendimento profundo e de vivência dia após dia, ficou muito claro que o profissional ganha, na verdade, um olhar mais crítico, mas um olhar de maior construtor de imagem, como alguém que não está ali para fazer aquilo de forma mecânica, ele está ali para ajudar a pessoa com um resultado que ela jamais imaginou e nem ele. Porque o que ele fez foi usar todos os conhecimentos que ele tinha baseado no respeito de que essa cliente é uma pessoa, ela é única e que ela não merece ter o visual que todo mundo tem. Ela merece ter o visual dela. E você, visagista, profissional que conhece sobre visagismo, certamente vai fazer um resultado que ela jamais imaginou, que ela nunca pensou, mas que quando ela olha no espelho, ela mesma não acredita, porque ela parece ela muito melhor, muito mais jovem, mais sensual, mais adequada àquilo que ela vai fazer, aquele ambiente que ela vai circular, naquele determinado horário. Então eu acredito que quando você consegue entregar aquilo que a pessoa busca, é muito forte para nós. A sensação é incrível. Olhar para a cliente e ver ela feliz é maravilhoso. Mas ao final do dia, saber que você construiu visuais que você jamais tinha imaginado quando você acordou e que você agradou pessoas diversas, porque você simplesmente respeitou o pedido dela, porque você se uniu de toda a caixa de ferramentas que existe nessas técnicas, dar para essa pessoa aquilo que ela buscava, mas que não sabia que era possível. Uma coisa bastante intensa, verdadeira e fundamental no dia a dia do nosso trabalho é que quando a cliente chega e pede alguma coisa, eu já tenho algumas propostas para ela. Eu já tenho algumas propostas para ela guardada, que é aquilo que eu faço de melhor. Mas não é isso que ela busca. Ela busca uma coisa específica para ela. Ela busca a oportunidade de vivenciar o melhor dela. O que ela gostaria? Que nós pudéssemos revelar a melhor imagem dela mesma. O desafio parece muito grande, mas ele é muito menor do que entregar aquilo que eu já tinha guardado para ela sem saber nem que ela existia. Quando eu noto, percebo, escuto e executo baseado nesse pedido, nessa necessidade
usando todo o meu conhecimento, aquela entrega tem um valor inestimável. É o dinheiro que ela paga, ela nem se incomoda com o dinheiro porque tem uma satisfação tão grande, uma explosão tão grande de verdade na entrega, que ela não consegue saber se ficou melhor a sobrancelha, ou o cabelo, ou a maquiagem, ou o acessório, ou ela fala assim, que cor de roupa você acha que eu tenho que vestir? E eu digo para ela, como sua pele é fria, se você usar a roupa nesse tom, vai ficar incrível para você. E ela fala, nossa, sabe que nunca ninguém tinha me falado isso? E na verdade é conhecimento. É muito simples. Que é do nosso trabalho do dia a dia, que a gente dá com cor o tempo inteiro. Agora, quais são as cores para essa pessoa ou para aquela pessoa? Quais são as cores para a pessoa que tem a pele quente e as cores para a pessoa... É só separar uma da outra. A entrega é imediata, é simples e objetiva. Mas precisa se dar a oportunidade de conhecer. Acho que foi isso que eu vivenciei. Acho que a minha experiência de alegria, de satisfação, de felicidade, e de às vezes eu sinto que o meu coração vai pular dentro do meu peito. Porque quando eu olho para a pessoa e falo para ela assim, ela está feliz. Eu realizei um negócio para ela que era muito além do que eu imaginava. E aí eu falo assim, poxa, mas eu usei o que ela disse. Porque a verdade estava com ela. E aí eu penso assim, mas quem fez? Fui eu ou foi ela? Não, quem fez fui eu. Mas como eu escutei bem e alicercei isso nela, a entrega tem um valor maravilhoso. A sensação, um negócio que... Sabe quando você levanta da cama e não vê a hora de chegar no trabalho e atender a sua cliente? Porque você está feliz de chegar lá e fazer o bem para alguém. E a pessoa falar, nossa, eu não podia imaginar que eu podia ficar tão bonita. E você olha para ela e você não sabe o que está mais bonito. Você sabe que ela está plena. Então, esse é o caminho. Essa é a experiência. É isso que as pessoas buscam. É isso que eu mereço executar. Aquilo que todo o meu conhecimento pode multiplicar através do pedido delas. Me ocorreu uma situação agora, de uma vivência que eu jamais imaginei que fosse possível. Eu atendi uma pessoa que buscava uma imagem melhor e era muito simples o que ela pediu, mas ela disse que estava descontente. E eu fiz uma coisa muito simples nela, mas eu senti que ela ainda estava meio desconfortável. E eu tive que olhar para ela, enxergar que ela usava um óculos que não tinha nada a ver com ela. E eu olhei e falei para ela assim, você pode tirar um pouquinho do seu óculos? Ela falou, eu não enxergo nada assim, óculos. Eu falei, mas tira um pouquinho só. Ela tirou, eu peguei um outro óculos e dei para ela vestir. Ela vestiu, porque o óculos entrou na imagem dela. E eu fiz uma foto com o meu celular. E depois devolvi o óculos dela e mostrei a foto para ela ver. Ela falou, nossa, é esse visual que eu queria. Então, eu não estava ali para fazer só aquele trabalho. Eu estou ali para olhar para ela. E quando eu olhei para ela, eu enxerguei uma coisa que não é o que eu faço. Eu não estou ali para vender óculos ou fazer nada disso, mas eu estou ali para olhar para ela, para ser humano, para ajudar ela a encontrar aquilo que ela busca. E ela falou, nossa, você está aqui, vou comprar um óculos agora. Depois de 40 minutos, quase uma hora que ela tinha ido embora, ela começou a mandar para mim várias fotos de vários óculos que ela estava provando numa ótica. Eu senti uma felicidade tão grande, porque eu sabia que eu não estava vendendo nada para ela, mas que eu tinha encontrado a resposta do que ela buscava. Isso é olhar para a pessoa. Isso é encontrar o que a pessoa busca. Como é gerar isso nas pessoas, para você, assim? O que é que isso significa para você, enquanto ser humano? Como essas experiências te fizeram crescer enquanto pessoa? Qual o verdadeiro significado de tudo isso, né, para mim como pessoa? Uma cliente sair do espaço de beleza e comprar um óculos e me consultar qual eu acho que fica melhor, eu falo, construir uma relação de confiança. Eu não vendi nada para ela. Eu ajudei ela a se encontrar. Eu ajudei ela a revelar o melhor dela. E quando acabou,
Passados alguns dias ela voltou para me visitar e ela disse assim, todas as pessoas dizem que eu estou 5 anos mais jovem depois que você cortou meu cabelo. E eu dou uma risadinha para ela, mas eu e você sabemos que o que você fez no cabelo foi muito bom, mas a sua dica sobre o óculos foi imensamente poderosa para mim. Então, acho que nós profissionais temos que olhar de maneira mais clara, mais verdadeira para a pessoa e entregar aquilo que a gente se propõe, que é resultado de embelezamento, resultado de satisfação, fazer ela sair 30 centímetros fora do chão, valorização da autoestima, que ela possa olhar para o espelho e reconhecer a imagem, essa sou eu sou bonita, eu sou bela, eu tenho um valor muito significativo. Isso é muito incrível. Para o meu dia a dia, eu não vejo a hora de amanhecer o dia para ir trabalhar de novo. Uma coisa que todo mundo precisa saber, uma coisa que as pessoas têm o direito de entender, essa oportunidade de se tornar alguém que sabe olhar melhor, alguém que usa toda a sua bagagem profissional a serviço de quem busca uma imagem, é tão sensacional que ajusta e equivale o desejo da imagem versus a plataforma da aparência, como isso transita. E aí eu podia trazer aqui um exemplo que pode parecer muito simples, mas é tão poderoso e verdadeiro que vai fazer a diferença. Então, se você for agora no supermercado e comprar algumas maçãs e colocar numa fruteira, na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, as pessoas vão olhar e vão sentir vontade de comer, mas elas não vão dizer nada. Mas se você chegar lá e pegar a mesma maçã que você comprou e passar um pano na maçã de todos os lados, de a volta dela inteira, ela vai ficar imensamente brilhante e radiante. E a pessoa que vê a maçã vai pedir e vai praticamente pegar direto a maçã e sentir vontade de morder. Mas é a mesma maçã, não mudou nada. O que mudou foi o seu olhar e o seu carinho com aquilo que você estava adquirindo. Esse pequeno detalhe é que é o visagismo, é esse olhar de que cria um empoderamento, uma coisa fantástica no detalhe, no ajuste, naquilo que vai cativar a pessoa sem verdadeiramente fazer uma mega, super, hiper transformação. É esse detalhe, é esse encaixe, é essa forma delicada de olhar o que você tem, mas num olhar mais detalhado, num olhar mais carinhoso, num olhar mais afetuoso e que faz uma maçã parecer simples maçã ou uma maçã que parece que saiu do melhor pé. É a melhor maçã, com o melhor sabor. É assim que eu vejo e é assim que eu vivo no olhar. Não busco transformações significativas. Eu busco uma possibilidade de tornar aquilo uma excelência, uma entrega de prazer e satisfação. Eu preciso confessar uma coisa. Quando eu comecei a tomar conhecimento do visagismo, a escutar aqui e ali, ler algumas coisas e comecei a perceber que existia uma oportunidade aí, se talvez seria possível eu embarcar nessa, eu confesso, eu arrumei todas as desculpas possíveis. Eu tinha medo de não aprender. Eu tinha medo de ser capaz de entender ou não o que era isso. Esse medo me afastava demais. Eu falava, mas isso não tem nada a ver, mas isso não tem nada a ver com a minha profissão, eu não tenho tempo para aprender isso, isso é muito difícil, eu não vou mais aprender porque eu não tenho mais idade para isso. Eu arrumava uma série de desculpas. Eu não tenho tempo, eu preciso ver a minha agenda. Todas essas coisas que a gente arruma para fugir de uma coisa que está na nossa frente, mas que a gente não quer, porque tem medo, porque tem insegurança,
porque não sabe se isso vai ser bom ou não. Tudo isso aconteceu comigo também. Então, quando eu falo para alguém, eu sei o que a pessoa sente, porque eu também já senti. Quando a pessoa me dá uma desculpa, eu lembro que eu já pensei nessa desculpa. Quando ele fala, minha agenda, eu preciso ver a minha agenda, está difícil de conciliar com a minha agenda, participar, conhecer, vivenciar essa oportunidade, essa vivência. Eu sei como é, porque eu também já arrumei essas desculpas todas. E agora, depois de ter me submetido, ter virado essa chave na minha vida profissional, mostra que era tão simples. O que eu tinha mais era medo. O que eu tinha mais era insegurança de saber se eu era capaz ou não. E aí quando eu olho, eu penso assim, eu perdi algum tempo, mas graças a Deus eu virei. Graças a Deus eu me permiti. Porque é muito incrível. Eu cortava, por exemplo, cabelo de homens, era só cortar e ele ia embora. E às vezes eu queria mostrar para ele como tinha ficado o resultado, e ele falava, não, tá bom. Porque o que ele queria era só cortar o cabelo. Hoje, quando eu corto o cabelo de alguém, principalmente de um homem, ele me pergunta, você acha que eu deixo a nuca mais alta ou mais baixa? Você acha que eu devo fazer costeleta longa ou mais curta? Como você acha que eu devo fazer o recorte da minha barba? Você acha que a parte de baixo está boa? Você acha que meu lábio é muito pequeno? Você acha que eu devia diminuir mais ou não o bigode? Você acha que eu fico melhor de barba ou de cavanhaque? Então eu descobri também que os homens também descobriram que nós temos essas ferramentas. E eles estão buscando com muito mais vaidade a oportunidade de entender sobre a imagem deles. Entender como eles podem usar o potencial da imagem que têm. Então é uma descoberta poderosa para todo mundo. Para homens, mulheres, jovens. É um novo mundo, é uma nova oportunidade. Depois de 100 anos, surge um horizonte limpo, cristalino, e que não tem ninguém que possa disputar o mercado que está à disposição da gente todos os dias. Então, qual é o desejo do cliente? Estar melhor. Qual o nosso objetivo? Entregar isso de melhor maneira, de maneira mais barata, mais simples, mas que tenha verdadeiramente uma conexão muito forte com o cliente. Esse é a grande boa nova. Essa é a maneira que você pode trabalhar com muita satisfação, com muita alegria, e entendendo, acima de tudo, que fazer o outro feliz, que fazer o outro se sentir bem, é o grande barato. E ele reverbera para dentro dele, traz para dentro do cliente uma alegria que vem de dentro para fora, porque ele está vendo alguma coisa que ele gosta. E para nós, reverbera uma satisfação enorme, porque eu fiz alguém feliz, eu conquistei o melhor do meu trabalho e ainda recebo por isso. Muitas vezes nós recebemos pessoas que foram indicadas por outros profissionais, de outros lugares. A pessoa faz um pedido para o profissional e ele não consegue muito entender o que ela está querendo e tal. Ele fala para ela assim, eu vou indicar você para um profissional que talvez vai te entender melhor do que eu. E aí manda o profissional vir procurar a gente aqui. E aí eu penso assim, nossa, mas ela vem de tão longe. Eu penso, ele devia entender isso. Ele devia também ter este poder de organizar o pedido e entregar com excelência. Mas ele confia tanto no trabalho que ele manda para a gente. E eu fico aqui feliz porque ele confiou a cliente dele ao nosso trabalho. Mas fico triste, imensamente, profundamente magoado, porque eu precisava ajudar ele. Ele precisa saber disso do que eu sei, porque ele também é profissional como eu também sou. E hoje eu sei os medos que ele tem. Hoje eu consigo perceber e entender. É possível ajudar, é possível entender, é possível fazer uma cliente se sentir melhor. É muito mais bacana quando você está feliz. Eu e ela. Ele para e fica assim.
Eu fui falar uma coisa, aí fiquei emocionado, fiquei segurando. Eu pensei numa situação e aí Sim, mas tentei segurar, quase eu me perdi. Eu vou falar uma coisa para você agora.